Nascido em Braga, em 1978, Ricardo Costa passou ao lado de uma carreira em medicina, mas optou pela engenharia e gestão industrial. Considerado um dos rostos nacionais da inovação na área dos negócios e dos recursos humanos, fundou o primeiro departamento da felicidade do país. Para o Ricardo, a felicidade é mesmo o grande motor do lucro, mas também da prosperidade nas empresas. Olá, Ricardo. Olá. Bem-vindo. Obrigado por estares aqui connosco. É uma honra receber-te. É um gosto enorme. Eu tenho uma admiração muito grande pelo vosso trabalho. Muito obrigado. Deixa-me começar por uma das frases que provavelmente eu mais te ouvi dizer. As empresas não são feitas de pessoas, as empresas são as pessoas. O que é que isso significa exatamente para ti? Eu disse essa frase a primeira vez ali em 2016, ainda antes da criação do Departamento da Felicidade. Porque, de facto, eu tive a felicidade de ir dar um legado de uma cultura organizacional muito forte, que eu não tenho responsabilidade nenhuma na sua criação. O meu avô foi responsável por criá-la em 1957, depois o meu pai e o meu tio, entre 1979 e 2011, deram-lhe continuidade e eu, lá está, tive essa felicidade de herdar essa cultura organizacional, de valorização, de reconhecimento, de envolvimento das pessoas e de nós vermos as pessoas como o maior ativo das nossas organizações, no nosso caso, do Grupo Bernardo da Costa. E essa frase simboliza isso, que nós não temos empresas felizes, nós temos pessoas felizes. Não é a empresa que trata bem os clientes, são as pessoas que fazem parte da empresa que cuidam dos clientes, que cuidam dos fornecedores, que cuidam de todo o ecossistema, todos os stakeholders à volta da organização. E por isso eu digo que as empresas não são feitas de pessoas, mas são as próprias pessoas e são elas as responsáveis por tudo aquilo que acontece no dia-a-dia da nossa empresa e são elas as responsáveis pelo sucesso e pelas conquistas que nós temos, felizmente, alcançado ao longo destes últimos anos, com muitos desafios, com muitos erros, mas, acima de tudo, com um sentimento que, quando erramos, procuramos sempre melhorar, porque eu digo muitas vezes, nós temos um departamento da felicidade, ou nós temos esta cultura organizacional, não nos torna uma empresa perfeita. Não faz com que nós não tenhamos desafios diários, mas, acima de tudo, temos as pessoas orientadas para soluções e não para estar à procura de quem foi o culpado de alguma coisa ter acontecido. E isso, em contexto organizacional, é uma vantagem competitiva enorme. Vamos falar um bocadinho sobre o departamento, obviamente, mas antes disso, gostava de perguntar-te, eu pelo menos defendo que é importante um colaborador ser feliz na empresa, naturalmente, mas também na sua função. Certo. E por isso devemos criar não só uma cultura forte, não é? E tu falaste que foi uma cultura é forte porque também já está implementada há muitos anos, não é? E isso faz parte também da sua força, porque é algo enraizado, não é? Desde há muitos anos e foi sendo transmitido por gerações dentro do vosso grupo. Mas para além da cultura forte da empresa, se queremos que a pessoa seja feliz na sua função, também devemos investir tempo em avaliar, antes da pessoa entrar, se ela efetivamente tem o talento para fazer a sua função. Tu concordas com isto? Não só antes da pessoa entrar, mas também durante o seu percurso. E nós já temos imensos casos na organização, no Grupo Bernardo da Costa, em que pessoas que mudaram de função e ficaram muito mais felizes, muito mais motivadas, com um propósito muito maior na execução da sua função. Por isso, sem dúvida. Muitas vezes fazem-me a pergunta, o que é que tu procuras quando contratas uma pessoa? E eu digo sempre que seja uma boa pessoa. E depois perguntam-me, muito bem, mas o que é para ti uma boa pessoa? E para mim uma boa pessoa é aquela que partilha dos valores que eu defendo. Eu, felizmente, tive a felicidade de ir dar um conjunto de valores que são muito fortes, a solidariedade, a partilha, a cooperação, o respeito, a ética, a empatia, a tolerância, e eu, portanto, procuro pessoas que partilhem destes valores. Mas, para cima de tudo, também tenho que perceber o propósito da pessoa, lá está, para a enquadrar nas funções dentro da organização. A verdade é que também isto não é estanque e não é imutável ao longo da vida. E as pessoas vão tendo novos propósitos, vão tendo novas visões, novas motivações ao longo da vida. E, portanto, é fundamental. Aliás, quando me perguntam o que é que eu faço hoje, eu, acima de tudo, tento assegurar-me que
tem as pessoas certas, nas funções certas, no momento certo. Essa é a minha função, com esta nova designação que se criou hoje de Chairman. É basicamente isso. Por um lado, procurar que tenha os diretores gerais nas empresas do grupo no momento certo e nas funções certas, mas depois também ajudá-los a perceber se as lideranças intermédias e mesmo as outras pessoas estão de facto ouvindo. E o que é preciso para isso? Ouvir. Tu há pouco estavas a dizer, nós não paramos hoje em dia, nós passamos a nossa vida a correr. Ou corremos porque nos dizem para correr, ou corremos porque vemos alguém a correr e corremos atrás, ou até corremos porque estamos a fugir de alguma coisa. Mas muitas vezes não sabemos sequer para onde é que estamos a correr. E parar, ouvir e escutar é fundamental. Sabes, é que nós, os líderes, os gestores, por vezes temos aquela mania que sabemos o que é que os outros querem. E nós não sabemos nada. Se não lhes perguntarmos, não sabemos. A probabilidade de errarmos é muito, muito alta. Eu, em 2014, pensei que estava a dar um prémio fantástico a oferecer uma viagem a Punta Cana a toda a equipa do Grupo Bernardo da Costa, que tínhamos atingido os objetivos. 60% das pessoas estavam a encarar esse prémio como um constrangimento. Se íamos do marido, se íamos da esposa, filhos, não é importante aqui os motivos, mas isto só para dizer que nós muitas vezes, por nossa sapiência, pensamos, vou dar aqui uma coisa que toda a gente vai dar pelos saltos de alegria. Não é assim. O que é que nós temos que fazer? Ouvir, escutar e perguntar às pessoas, de facto, como é que elas se sentem, como é que se veem na organização, quais são as suas expectativas, e assim nós conseguimos tomar muito melhores decisões enquanto líderes. E foi por isso, no fundo, tu criaste o já famoso, não é? Embora não seja recente, o tema tem ganho destaque na gestão, e como tu costumas dizer muitas vezes, não é apenas um princípio, uma ideologia, é uma prática de gestão, e por isso é que tu consideras no teu livro que, inclusivamente, é lucrativo. Mas tu dizes muitas vezes que a função principal, inclusivamente da responsável desse departamento, é ouvir. E foi por isso que tu criaste o departamento? O departamento foi criado não como o início de algo, mas como uma consequência desta cultura organizacional que eu falei há pouco. Foi criado com um clique de eu ter feito uma viagem e perceber que existia um Ministério da Felicidade em Abu Dhabi. E pensei, se houve um país que teve a coragem e a audácia de criar um ministério para cuidar do bem-estar, da felicidade dos seus cidadãos, porque não uma empresa ter um departamento, temos de nos localizar. 2017, isto era um tema tabu quase, não se falava. Chamaram-me de louco, lamechas, pouco profissional, que isto nunca podia estar num organograma, porque senão a empresa ia ser gozada por toda a gente. Está a fazer 8 anos, agora em fevereiro, e não podia ter tomado melhor decisão. Desrompemos, inovamos, criamos uma tendência e, acima de tudo, há este sentimento que tomamos a decisão certa, porque as pessoas são mesmo o maior ativo das organizações. Hoje, quando se pergunta a um empresário qual é a maior dificuldade do dia-a-dia, eu não ouço falar em taxas de juros, inflação, matérias-primas, ouço falar em contratar pessoas. O grande desafio, o maior desafio é contratar pessoas. Então, se esse é o maior desafio, como é que nós não cuidamos das que temos e não criamos uma marca empregadora forte para que aqueles que ainda não temos queiram vir trabalhar connosco? Acho que é básico, mas ainda é preciso mudar aqui algumas mentalidades. Mas também é importante dizer o seguinte, as empresas são feitas para dar lucro. Nós não somos a Santa Casa da Misericórdia, nós não somos uma IPSS. O que fazemos com o lucro é que depois pode divergir de liderança ou de gestão para gestão. Nós acreditamos que uma parte substancial deve ir para as pessoas, que ajudaram a conquistar esse mesmo lucro, outra parte deve ir para a sociedade, que é o nosso giving back, e outra parte distribuída pelos acionistas e reinvestida na empresa, o normal em qualquer organização. Falaste de propósito, falaste de giving back também agora. Falaste sobre o tema de pessoas e a importância que tem naquilo que vocês fazem do ponto de vista da gestão. Isto alinha com o teu propósito? Agora que falámos que toda a gente tem que descobrir o seu propósito. Qual é que é o teu? O meu, se pudesse traduzir numa palavra, é impacto. Ok. Impacto em mim. Nós nunca podemos esquecer o autocuidado. Nós só conseguimos impactar positivamente alguém se nós estivermos bem. E, portanto, impacto em mim. Impacto nos que são mais próximos, na minha família, nos meus amigos, nos meus colaboradores. E impacto na sociedade,
por via da empresa e também hoje em dia também muito por via da voz que me foi dada pelo LinkedIn, essencialmente, que me permite ter alguma voz e se eu com essa voz criar um impacto positivo na sociedade, já fico feliz. Essencialmente neste tema, normalmente o trabalho é encarado como um sacrifício que as pessoas têm que fazer para no final do mês receber um salário e com esse salário comprar algo que lhes vai dar felicidade. Eu acredito que pode ser possível o trabalho fazer parte da nossa felicidade, porque nós passamos tanto tempo em contexto de trabalho, mais de metade do tempo que estamos acordados, passamos ou na nossa empresa, na nossa organização, mas passamos a trabalhar. Portanto, o trabalho não pode ser infeliz, tóxico, porque senão toda a nossa vida vai ficar contaminada por essa toxicidade ou infelicidade. E, portanto, se eu conseguir criar esse impacto positivo das pessoas e dos líderes, dos empresários, começarem a perceber que também há uma missão aqui de cuidar das pessoas para que esse tempo que é tanto que as pessoas passam a trabalhar seja de bem-estar, de saúde, de segurança, com equilíbrio de vida pessoal, profissional e familiar, eu sinto que criei um impacto positivo para a sociedade. Muitas vezes quando falamos de propósito, e a expressão americana às vezes associada a propósito é o Big Why, põe logo em perspectiva que isto tem que ser algo muito grande, muito aspiracional e que por isso só quem verdadeiramente lidera grandes organizações e que tem 185 mil seguidores no LinkedIn é que pode ter algum impacto. Mas isto não é verdade. Não é? Cada um de nós pode ter um propósito alinhado com... Eu termino sempre as minhas palestras com uma frase que é: nós muitas vezes ignoramos o poder que temos e a influência que podemos ter, quanto mais não seja nas pessoas que estão à nossa volta. E silenciamos-nos, optamos pelo silêncio, porque pensamos, lá está, como não somos presidentes da República, nem primeiros-ministros, nem influencers, não conseguimos influenciar ninguém. Não. Cada um de nós tem um poder enorme, volto a dizer, quanto mais não seja nas pessoas que nos rodeiam. E por isso que não nos silenciemos, que utilizemos esse poder para o impacto positivo que podemos causar nas pessoas que estão à nossa volta. Falamos um bocadinho, há pouco falaste das pessoas, de os acompanharmos ao longo da sua carreira. Há um tema que creio que nos preocupa a todos enquanto líderes, como tu também disseste, que é o tema da atração de talento. Ainda bem que não falaste em retenção, que é uma palavra que me dá logo urticária. Eu começo logo a ficar aqui, porque quando se usa retenção eu digo, opa, nós não temos que reter ninguém, nós temos é que atrair. Atrair. Eu também sou e tivemos recentemente uns colegas americanos que nos visitaram e que exatamente focaram inclusivamente, de retirar da frente a palavra recrutar, atrair. Atrair quem queremos contratar, atrair os que já estão connosco. É como aos casamentos, nós não retemos a nossa cara metade, a esposa ou o marido, nós continuamos a atraí-la para ela continuar a querer estar connosco. Reter, parece logo que estamos numa prisão e não estamos, e não temos que estar. E para mim também tem a vantagem de colocar também quem está do lado de cá num mindset diferente. Ou seja, se eu estou à procura de atrair, tal como nos relacionamentos, em quem que eu tenho que me transformar para atrair as pessoas que eu preciso? Isso. Por isso, coloca-nos também do lado dos gestores, do lado dos líderes, numa perspectiva diferente. Se quem ouvir esta conversa ficar só com este statement que é, esqueçam retenção de talentos. Falemos sempre em atração das pessoas, atração de talentos para as nossas organizações, e só isto vai mudar logo o paradigma da forma como nós fazemos as coisas no dia-a-dia, para lá estar, como tu disseste e muito bem, sermos atrativos enquanto pessoas e enquanto empresa para quem quer trabalhar. Então falamos um bocadinho Não, é bom quando as conversas fluem. Vamos então para o tema da atração. Não é? Eu sei que tu acreditas que, sobretudo as novas gerações, lá está, procuram também muito mais do que apenas um salário, mas também és defensor que o salário emocional não pode substituir o real. Sabemos que as novas gerações também procuram cada vez mais um propósito no seu trabalho, um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, e também um ambiente onde se sintam naturalmente compreendidas, valorizadas. É por estas dimensões que passa a tal atração de talento? Não tínhamos dúvidas que o principal fator de atração é o salário.
Ok. Que é importante isto ficar bem claro. E nós temos um problema em Portugal, porque temos salários, eu costumo dizer miseráveis, e vou dizê-lo aqui também, porque não tenho problema nenhum em usar a palavra. E, portanto, temos de ter todos como desígnio nacional, aumentar os salários em Portugal e, até mais que aumentar os salários, aumentar o rendimento líquido disponível dos portugueses, e aí já compete também ao Estado reduzir a carga fiscal. Portanto, isso deve ser um desígnio nacional. Agora, sim, para complementar esta atratividade, é fundamental nós estarmos atentos àquilo que são as expectativas de quem está no mercado de trabalho. E a verdade é que nós temos aqui um dado muito preocupante, que é 40% dos jovens licenciados estão a escolher outra geografia que não Portugal para trabalhar. Vamos perceber porquê. No meu entendimento, o salário baixo que se pratica em Portugal é de facto um problema, porque não lhes permite sequer sair de casa dos pais. Então, se juntarmos isto ao custo da habitação, que vocês sabem melhor que ninguém qual tem sido a evolução nos últimos anos, mas depois também falta-lhes muito. Perspectivas de carreira, as lideranças perceberem que eles hoje valorizam o propósito, a flexibilidade, o trabalho híbrido, e muitas vezes nós ainda não estamos preparados. Porquê? No meu entender, por vários motivos, mas eu refiro sempre aqui um que acho que é importante. As nossas lideranças em Portugal, além de os empresários terem menos qualificações que os trabalhadores em Portugal, Portugal é o pior país da OCDE neste dado, onde, no gap de qualificações entre empresários e trabalhadores, as próprias lideranças chegaram a esse cargo ou por antiguidade ou porque eram muito bons tecnicamente a fazer alguma coisa. E esquecemos que, mais do que liderar processos ou procedimentos, os líderes lideram pessoas. Mas esquecemos de lhes dotar destas soft skills de liderança de pessoas, de ouvir, de escutar, de perguntar, de cuidar. E esta nova geração precisa disso. Porquê? Porque é muito mais formada e muito mais informada do que a minha geração ou do que a geração que me antecedeu. A minha geração ou que me antecedeu aceitava práticas de gestão que esta geração hoje já não aceita. E os líderes ou os gestores muitas vezes dizem: esta nova geração não tem valores. Essa é uma falácia. Esta nova geração tem tantos ou mais valores que nós. Agora nasceu noutro tempo, noutro mundo, e lá está, com muito mais formação e muito mais informação. E, portanto, tem o mundo todo para poder evoluir. E, como eu brinco muitas vezes, com 50 euros compra um bilhete da Ryanair e está em Oslo, ou em Copenhague, ou em Dublin, ou em Londres, onde as suas competências são muito mais valorizadas do que são aqui em Portugal. E as lideranças têm este grande desafio de evoluir, requalificarem-se, capacitarem para perceber que o mundo está a mudar. Temos tantas transições a decorrer neste momento, nunca houve tantas transições a decorrer ao mesmo tempo e a esta velocidade. Então, se falarmos tudo o que está relacionado com o desenvolvimento tecnológico, é abismal. Isso vem à cabeça a inteligência artificial, que não pode ser tabu, que não pode ser um monstro nem um elefante na sala. Temos que encarar a inteligência artificial como algo positivo, como aconteceu em todas as outras revoluções industriais, que nos vai ajudar a ser mais produtivos e a fazer algo mais prazeroso. Mas para isso nós temos de nos requalificar. Porque dizem que entre 35% a 45% das funções nos próximos 5 a 10 anos vão desaparecer das funções atuais. Portanto, vamos ter que aprender novas funções. E isso é um desafio. É um desafio para um país que também, há pouco falei-te do gap de qualificações entre empresários e trabalhadores, do estudo da Fundação José Neves. Outro dado que saiu é que nós somos o segundo pior país da OCDE nos níveis de formação ao longo da vida. Portanto, nós temos a ideia que acabamos o nosso ciclo de estudos, seja no 9º ano, 12º ano, licenciatura, e até a data da reforma não precisamos estudar mais. Erro crasso. Claro. Com tanta mudança, com tanta transição a acontecer, se não nos requalificamos, estamos tramados. O gap que tu falavas há pouco, sobretudo nos soft skills que identificaste nos empresários com quem tens tido contacto, sentes que é porque, enquanto o tecido empresarial português ainda não tem essa maturidade, se calhar por via da falta de escala do território que tem, e por isso a maior parte não está exposta ao mercado internacional. Temos boas empresas exportadoras, mas não são a maioria. É um tema de falta de escala e falta de maturidade, ou também ainda começa na formação em Portugal, que ainda valoriza pouco esses soft skills? A base, para mim, tem a ver com a formação, educação, qualificações. Nós não podemos esquecer de onde é que viemos. E se nós formos olhar para o que eram os nossos índices de qualificação e formação há 25 anos atrás, muito
por fruto da ditadura que vivemos e dos níveis baixos, os nossos níveis eram baixíssimos de qualificação, comparados com a média europeia, comparados com estes países que entraram até mais recentemente na União Europeia, os países de leste. É verdade que fizemos aqui um trabalho de recuperação dos níveis de qualificação nestes últimos 25 anos e hoje já estamos mais ou menos equivalentes à média europeia, mas é nesta geração. Portanto, a minha geração, a geração que me antecedeu, ainda sofre muito dos baixos níveis de qualificação que nós tínhamos em Portugal, que não nos permite olhar para estas mudanças que estão a acontecer no mundo e ter esta capacidade de adaptação. Porque a verdade é que nós temos empresários que já demonstraram a sua resiliência, a sua capacidade, o seu empreendedorismo. Se juntarmos a isto a qualificação, nós temos tudo para liderar esta transição que está a acontecer neste momento no mundo, até porque em questões energéticas e em questões de know-how, com as nossas universidades, todas as instituições do sistema de ensino, centros de investigação, nós podemos competir com qualquer país do mundo neste momento. E a energia, de facto, é uma mais-valia, é a forma como nós podemos produzir energia em Portugal será uma mais-valia para o futuro se juntarmos a parte do know-how, de termos pessoas capacitadas, porque felizmente as nossas universidades podem competir com qualquer universidade do mundo, nós de facto temos aqui todas as condições, mas a educação é a base. Vais dizer uma coisa, não é? Nós temos esta oportunidade de liderar esta Eu acredito transição. mesmo que temos. Mesmo a nível dos dados, Portugal tem uma locação geográfica que lhe permite estar aqui, eu construir aqui um hub e os dados vão ser fundamentais no futuro. Portanto, e ensino já está a começar a existir esse projeto de ter ali. Nós somos o único país, eu penso que o único, que está ligado a 3 continentes por cabo submarino de fibra óptica. Portanto, temos tudo e temos uma segurança, temos um conjunto de condições que nesta nova revolução industrial, que há quem diga que está ligada à inteligência artificial, eu prefiro dizer que está ligada às pessoas. Temos tudo para poder liderá-la, ao contrário das últimas, onde nós não tínhamos as matérias-primas e os recursos naturais que nos permitissem estar no pelotão da frente. E por isso é que, infelizmente, não estamos. Mas agora temos esta oportunidade, depende das nossas políticas, mas depende acima de tudo da nossa sociedade. Porque eu também sou daqueles que não atiro as culpas para os políticos. Os políticos são reflexo da sociedade que somos. Somos nós que os colocamos lá. Portanto, quando nós formos mais exigentes como sociedade, nós vamos ter melhores políticos e vamos ter melhores políticas. E políticos sejam também verdadeiros líderes. Líderes. E por isso deixa-me terminar, não é, esta conversa. Eu podia estar pelo menos aqui o dia todo a conversar sobre estes temas contigo. Obrigado. Queria terminar com uma pergunta que fazemos a todos os convidados deste podcast, que é, e falámos muito sobre liderança, mas gostava de saber qual é então a tua definição de liderança. Eu digo sempre que é uma liderança humanizada. Há quem lhe chame liderança empática, liderança focada nas pessoas. Eu gosto do termo liderança humanizada. É uma liderança que ponha as pessoas no centro, a sua valorização, o seu reconhecimento, envolver as pessoas nos processos de decisão, cuidar, ouvir, perceber que o erro faz parte, perceber o propósito de cada uma das pessoas que trabalham connosco. Essa, para mim, é a liderança já atual, mas é, sem dúvida, a liderança de futuro. Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um gosto. Obrigado. Obrigado.